Olá, sejam bem-vindos ao Entre Cenas e Ideias, um espaço onde o cinema e a filosofia se encontram. Aqui não apenas assistimos a filmes, nós os desvendamos, exploramos as ideias que moldam suas histórias e como essas ideias refletem os dilemas de nossa própria existência. Eu sou J. Rodrigues e no episódio de hoje vamos comentar o filme de ficção Mickey 17 para questionar algo essencial. O que significa ser você? Você gosta de filmes e gosta também de filosofia? Já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para acompanhar todas as nossas análises. Agora vamos mergulhar em Mickey 17. Se você morresse hoje e uma cópia perfeita de você fosse criada amanhã, mesmas memórias, mesmos gestos, as mesmas culpas, os mesmos traumas, essa cópia acorda em um novo corpo, mas acredita ser você. Será que é mesmo? Essa é a provocação central de Mickey 17, o mais recente filme de Bong Joon-ho, que vai além da ficção científica e nos lança em um terreno inquietante da filosofia, a ilusão do eu. Afinal, o que somos? Uma alma? Um corpo? Um feixe de memórias acumuladas? Ou algo ainda mais frágil e substituível? Neste vídeo vamos mergulhar nesse mar de perguntas, guiados por 4 ideias centrais. Primeiro, entraremos no campo minado de David Hume, o filósofo que ousou dizer que o eu não existe, que somos apenas um fluxo de percepções desconexas, como um teatro que nunca vemos o ator, apenas os personagens passando pelo palco. Depois, daremos um salto ousado com Derek Parfit, que levou a lógica até as últimas consequências. Nos mostrou que a identidade pessoal talvez nem importe tanto assim e que a morte, do ponto de vista filosófico, pode ser apenas uma mudança de forma. Em seguida, olharemos para o futuro, ou melhor, para um futuro próximo, que hoje já começa a tomar forma. Com um olhar crítico sobre o transhumanismo, essa promessa moderna de que podemos vencer a morte e carregar nossa consciência para novos corpos ou realidades digitais. Qual seria o custo disso? Por fim, vamos confrontar um enigma que atormenta pensadores desde os antigos gregos: o paradoxo de Teseu. Se todas as partes de um navio forem trocadas uma a uma, ele ainda é o mesmo navio? E se todas as partes de você forem substituídas? Você ainda é você? Embora sejam questões levantadas por um filme de ficção científica, este não é um vídeo sobre ficção científica. É um vídeo sobre você, sobre mim, sobre o que significa continuar existindo, quando a própria ideia de existir se torna questionável. Se isso te intriga, já se inscreve aqui no Entre Cenas e Ideias. Aqui o cinema é só o ponto de partida. O nosso destino é o pensamento. Vamos começar? Logo após a vinheta. Mickey acorda, novamente. Seu corpo é novo, intacto, mas a mente carrega o peso daquilo que ele, ou melhor, o anterior a ele viveu. Ele lembra da morte, mas não morreu. Ou morreu? É aqui que entra David Hume, o filósofo escocês do século XVIII, que abalou as fundações da metafísica ocidental ao afirmar: não há um eu permanente. Tudo o que encontramos
é uma sucessão de impressões. Para Hume, não existe um núcleo imutável dentro de nós. Não há uma alma, um eu constante atravessando o tempo. O que temos é uma correnteza. Memórias, sensações, imagens, tudo passando, como folhas sobre um rio. E o que é Mickey se não exatamente isso? Uma sucessão de impressões restauradas em novos corpos, em um ciclo onde o único elo entre uma versão e outra são dados, registros, lembranças, arquivos de experiências. Quando o novo Mickey desperta, ele diz: eu sou o mesmo. Mas Hume nos sussurra: você só pensa que é. A identidade, segundo essa visão, é uma ilusão construída pela memória, uma convenção mental para dar sentido ao caos da existência. No filme, esse conflito emerge com força quando duas versões de Mickey coexistem, ambas acreditando serem o verdadeiro Mickey. Ambas carregam as memórias, as dores, os desejos. Ambas vivem a ilusão do eu. E nós? Quando mudamos com o tempo, abandonamos antigas versões de nós mesmos, esquecemos momentos, transformamos ideias, continuamos sendo os mesmos ou somos, como o Mickey, apenas o último modelo de uma linha de produção interior. A questão que o filme nos joga na cara com a frieza de uma máquina clonadora é: se a única coisa que liga você de ontem ao você de hoje é a memória, então quem é você agora? No mundo de Mickey 17, morrer se tornou banal, procedimental. Uma tarefa, entre outras, no expediente de um trabalhador descartável. Mickey cumpre sua missão e morre. E no dia seguinte, o novo Mickey desperta pronto para morrer de novo. Memórias transferidas, consciência preservada. Mas algo inquietante permanece. Se o corpo morreu e a cópia vive, quem sobreviveu de fato? Aqui entra o pensamento radical de Derek Parfit, filósofo britânico do século XX, que questionou, com precisão cirúrgica, o que significa continuar sendo alguém. Parfit propôs experiências mentais desconcertantes. Imagine, por exemplo, você entra numa cabine de teletransporte, o seu corpo é desintegrado e um clone idêntico é recriado em Marte, com todas as suas memórias, sua personalidade e os seus afetos. A pergunta que Parfit nos obriga a encarar é simples e devastadora. Esse ser, lá em Marte, é você? Ou você morreu quando você foi desintegrado e apenas uma cópia funcional continua existindo? Parfit conclui algo que, à primeira vista, parece absurdo. A identidade pessoal não importa tanto quanto pensamos. O que realmente importa são as relações de continuidade psicológica e funcional. Se a nova versão pensa, sente e age como você, então, de certo modo, você não morreu. Ou talvez você nunca esteve realmente vivo da forma como você pensava que estava. Mickey 17 leva essa ideia às últimas consequências. Cada novo Mickey acredita ser o original. Mas o que acontece quando dois Mickeys coexistem? Ambos têm memórias legítimas. Ambos se sentem autênticos. Quem tem o direito de dizer eu sou o Mickey? O filme, assim como o Parfit, não nos oferece conforto, nos oferece vertigem. A morte, nesse universo, é apenas uma mudança de estado. Mas isso não significa que o eu foi salvo. Significa que talvez nunca tenha havido um eu para ser salvo. E quando aplicamos isso à nossa vida, as mudanças que sofremos,
as versões que já deixamos para trás, não podemos evitar a pergunta: será que morrer não é só deixar de ser quem se era? E viver será apenas uma sequência de pequenas mortes? Em um tempo em que a morte foi terceirizada e o corpo virou hardware, Mickey 17 nos obriga a olhar para o amanhã. Um amanhã que está batendo a nossa porta. O que vemos no filme não é apenas uma distopia de clones. É um ensaio para o transhumanismo. Esse movimento que acredita que a biologia é só um estágio primitivo e que a evolução real será tecnológica. No universo de Mickey, a vida humana se tornou uma engrenagem substituível. A consciência virou um arquivo. O corpo, peça de reposição. A imortalidade aqui não é um presente, é uma ferramenta de controle. Mas essa ficção científica encontra eco nas ambições reais do nosso século. Empresas como Neuralink, OpenAI e diversas startups do Vale do Silício investem bilhões para criar interfaces cérebro-máquina, upload de consciência, corpos artificiais. O transhumanismo nos promete o impossível. Você não precisa morrer. Podemos preservar quem você é para sempre. Mas quem é você mesmo? Voltamos à pergunta essenciais dos tópicos anteriores. Se cada memória pode ser replicada, se cada sentimento pode ser simulado, se cada pensamento pode ser reconstruído, ainda há um eu real a ser salvo ou apenas a sombra dele, eternamente reciclado? Mickey 17 nos mostra que a imortalidade pode ser uma prisão com aparência de liberdade. A promessa de viver para sempre é, na verdade, a condenação de morrer muitas vezes em corpos descartáveis, em versões repetidas, cada vez mais distantes de qualquer autenticidade. E aqui, a pergunta muda. Vale a pena viver para sempre se deixarmos de ser humanos no processo? O desejo de escapar da morte pode, ironicamente, ser a trilha mais rápida até a perda da própria alma. O transhumanismo, então, não é só uma questão de tecnologia. É uma crise ontológica. O que resta de humano quando tudo o que era limite foi superado? E talvez, como Mickey, que olha para si mesmo e não se reconhece, nós também precisemos perguntar: se vencermos a morte, o que ainda teremos a perder? Na Grécia Antiga, contava-se a história de Teseu, o herói que matou o Minotauro. O seu navio foi preservado como relíquia, mas, com o tempo, as tábuas de madeira começaram a apodrecer, uma a uma foram substituídas, até que nenhuma peça original restava. E então, a pergunta nasceu e ecoou até hoje: esse ainda é o navio de Teseu? Ou seria outro? Mickey 17 é a encarnação sci-fi desse paradoxo. Cada novo Mickey carrega a estrutura das memórias, o padrão da consciência, os traços da personalidade. Mas nem uma única molécula original permanece. É o mesmo ser ou apenas uma réplica perfeita? Mas imagine que no filme as versões antigas continuassem existindo. 2 Mickeys, depois 3, cada um reivindicando o título de original. Cada um com boas razões para acreditar que é o verdadeiro. Mas se todos são Mickey, então nenhum é. O paradoxo de Teseu revela algo fundamental. A identidade não é uma coisa, é uma história.
É a narrativa que contamos para conectar as partes trocadas. É o elo invisível entre o ontem e o hoje. E quando a narrativa se quebra, quando não sabemos mais quem começou a história, tudo desmorona. Mickey 17 nos convida a essa angústia. Se o eu pode ser replicado, multiplicado, editado, o que ainda significa ser um indivíduo? Talvez, como um navio de Teseu, nós também sejamos reconstruções constantes. Mudamos crenças, traços, memórias, células. Somos versões sucessivas de algo que nunca existiu de forma fixa. E a questão que o filme deixa suspensa no ar e que cada um de nós precisa encarar é: será que a continuidade é suficiente para preservar a identidade? Ou estamos apenas navegando em cascos reconstruídos, nos iludindo de que ainda somos o herói que um dia partiu para a batalha? Mickey 17 é mais do que um filme de ficção científica. É um espelho. Um desses espelhos desconfortáveis que não refletem o rosto, mas a essência ou a falta dela. David Hume nos diz que o eu é uma ilusão. Parfite que a morte talvez seja apenas o mal-entendido. O transhumanismo promete eternidade, mas talvez entregue apenas repetições. E o paradoxo de Teseu nos sussurra que tudo aquilo que chamamos de identidade pode ser só uma história bem contada. E no centro de tudo isso está Mickey, refeito, repetido, esquecido, mas tentando lembrar quem ele é realmente. Tentando acreditar que ainda é alguém. E talvez essa seja a nossa condição também. Não somos clones, mas trocamos de pele o tempo todo. Mudamos de opinião, mudamos de afeto, de ambição. Perdemos pedaços, ganhamos outros e seguimos contando a nós mesmos que ainda somos os mesmos. Mas será que somos? Essa é a força da boa ficção. Ela nos arranca do conforto do sofá e nos coloca diante de perguntas que não têm respostas. E ela nos mostra que o dilema de um personagem futurista é, na verdade, o nosso dilema mais íntimo. E é isso que tentamos fazer aqui no Entre Cenas e Ideias. Usar a arte como porta de entrada para o pensamento. Não para dar respostas, mas para cultivar o hábito mais precioso que o ser humano pode ter, o hábito de pensar. Se essa reflexão te tocou, te provocou, ou simplesmente te fez pensar de um jeitinho diferente, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada entre filosofia e ficção, entre o cinema e a consciência. Porque às vezes, para entender quem somos, precisamos olhar para aquilo que à primeira vista parece distante. E descobrir que já estava dentro de nós o tempo todo. Até o próximo. Tchau.